ela não ficar internada mais que 24 horas, a gente precisa preocupar com alguns pontos chaves. E eu vou mostrar para vocês aqui 3 deles que eu considero primordial. Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui nesse vídeo um dos pontos interessantes e importantes que é a respeito do intraoperatório. A gente tem basicamente nessa jornada da alta precoce ou da alta de 24 horas, a gente tem necessariamente 3 pontos, 3 tempos: o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. O pré-operatório, eu sugiro vocês que estão aqui assistindo que acessem esse link aqui em cima. Nesse link aqui, eu falo só o que eu acho importante a respeito do planejamento do pré-operatório. O intraoperatório é aquele momento em que a paciente vai ter uma oscilação da sua homeostase. Por quê? Pelo trauma cirúrgico. Então, para que esse trauma cirúrgico seja contido neste momento do intraoperatório e tenha o menor tempo possível no paciente, para que não comprometa o pós-operatório, e não comprometer significa ela não ficar internada mais que 24 horas, a gente precisa preocupar com alguns pontos chaves. E eu vou mostrar para vocês aqui 3 deles que eu considero primordial. O primeiro é o posicionamento. O posicionamento da sala de cirurgia. O posicionamento da sala de cirurgia. Então, se você me acompanha há algum tempo, você já sabe que, estando a maca do paciente aqui no centro, a gente utiliza, na maioria das vezes, o anestesista na sua cabeceira, certo? Isso é o posicionamento da sala de cirurgia. Por que eu planejo o posicionamento da sala de cirurgia? Porque, por exemplo, eu vou utilizar, se você utilizar o rack entre as pernas da paciente, pode ser que você precise operar no abdômen superior. Se você for operar no abdômen superior, em algum momento você vai precisar passar esse rack para o ombro esquerdo da paciente. E se a gente tiver fonte de energia, aspirador nesse local, você vai ter uma dificuldade, uma perda de tempo durante a sua cirurgia. Então, tudo que a gente faz é para a gente otimizar o nosso tempo cirúrgico. Então, eu coloco os geradores de energia aqui no ombro direito da paciente, o anestesista na cabeceira, e eu deixo esse espaço aqui da esquerda todo livre. Inclusive, eu não conecto o rack em energias que fiquem aqui. Por quê? Porque caso eu precise passar para cá, vai ser desligado a fonte de luz. Se você estiver gravando a sua cirurgia, vai ter que desligar. Então, eu conecto todas as energias do lado da paciente, do lado esquerdo da paciente, para que quando eu fizer essa movimentação, seja uma movimentação rápida. Porque eu, por exemplo, costumo operar o abdômen superior quando eu estou entre as pernas do paciente, entre as pernas da paciente. E entre as pernas da paciente, eu preciso rodar o rack para cá. A não ser que a sua sala cirúrgica seja aquilo que a gente chama de sala inteligente e que os monitores são suspensos. Então, você coloca um monitor em cima da cabeça da paciente e 2 outros monitores em cima das pernas da paciente. Então, esse é o posicionamento que eu considero ideal. E a gente pode preparar isso muito facilmente antes da cirurgia. O segundo posicionamento é o posicionamento da equipe cirúrgica. Então, aqui está a anestesia, o rack está aqui ou aqui, o gerador fonte de energia aqui. Quando a cabeça do paciente está aqui e as pernas estão para cá. Quando a gente coloca a placa na coxa direita da paciente, ela tem um motivo. E o cabo vai sair para esse gerador. Por que o motivo? Porque essa energia é uma energia que ela utiliza o paciente como parte do circuito da energia. É uma energia monopolar. E por causa disso, quanto menor a distância com os trocáteres, menor a área que pode sofrer algum dano caso tenha alguma falha nesse sistema. Então, como eu coloco os 3 trocáteres na posição inferior do abdômen e o trocáter da câmera na cicatriz umbilical, a placa na coxa direita ela fica muito próximo do ambiente de trabalho. E a gente fica com uma área muito pequena para
por exemplo, causa alguma queimadura, para a gente ter problemas. Hoje em dia a gente tem essas placas de gel e esse sistema muito bem organizado que diminui bastante esses eventos adversos. Mas muitos dos serviços não têm esse tipo de placa e os geradores não são tão recentes. Então, por exemplo, ainda utilizam aquela placa metálica e colocam nas costas do paciente. Então pode ter todo esse campo entre as costas e as pinças para que haja o trajeto da queimadura. Então isso a gente precisa preocupar. E a equipe cirúrgica? Geralmente, quando a gente opera, e eu oriento que sugiro que faça os 3 portais na parte inferior do abdômen, geralmente o primeiro cirurgião fica do lado esquerdo da paciente, o primeiro auxílio do lado direito. Como o primeiro cirurgião fica do lado esquerdo do paciente, a gente coloca a instrumentadora ou instrumentador de frente para o primeiro cirurgião, para ele entregar o material. E aí fica uma dica muito importante que quando ele for entregar, ele coloca a pinça dentro do trocáter e entrega só a empunhadura para o cirurgião. Sendo assim, ele pode ficar olhando para o monitor e não precisa olhar para as suas mãos. E daí isso também agiliza a cirurgia. Caso você for utilizar outros colegas te auxiliando, um colega pode ficar aqui fazendo a manipulação uterina, caso haja, e caso não haja, você pode colocar um outro colega aqui fazendo o uso da câmera, ou esse colega faz a câmera e o auxílio aqui na fossa ilíaca direita. Então, esse é o segundo ponto, e o terceiro ponto é o posicionamento dos trocáteres. Então, como eu comentei com vocês ali, se a gente tiver a cicatriz umbilical como referência, a gente coloca a câmera aqui na cicatriz umbilical, ou do lado esquerdo, ou na área superior, como você preferir, e a gente pega os reparos das cristas ilíacas superiores e mede 2 centímetros. Medial e superior. E faz uma punção aqui, outra punção aqui, e essa punção aqui, ela é um pouco mais alta e com uma distância mínima aqui de 8 a 10 centímetros. Por quê? Para que não haja colisão dos instrumentos. Essa câmera aqui, eu utilizo a câmera de 30 graus. Mas você pode falar para mim, mas eu utilizo só a câmera de 0. Tudo bem, mas se o seu pensamento é em evoluir na dissecção pélvica profunda, em algum momento a câmera de 30 vai facilitar a sua dissecção. E se você ainda for para o andar superior do abdômen, você vai precisar mais ainda dela, para os movimentos laterais que você precisa fazer. Então, por causa disso, eu sugiro que você já comece o treinamento com a câmera de 30 na região da cicatriz umbilical, e esses 3 trocáteres aqui, eles ficam de 5 milímetros. Esse é o momento anterior. Todos esses 3 momentos são anteriores à metodologia cirúrgica. Então, tem um vídeo só falando sobre metodologia cirúrgica que vocês podem acompanhar. E esse vídeo aqui, então, vai ser o passo a passo de cada procedimento cirúrgico. Então, no intraoperatório, é esse ambiente que a gente tem que construir para que a gente consiga diminuir a morbidade e acelerar a alta do paciente. Te encontro no próximo vídeo.